Bom, vamos voltar aqui, companheiros, amigos e amigas, né? Nem todo mundo é da categoria, né? Mas voltamos aqui para terminar o programa, encerrar o programa, aí falando especificamente da nossa database. Importante lembrar novamente que se restar alguma dúvida sobre aquilo que a gente está apresentando, aquilo que a gente está falando aqui, é só entrar em contato conosco pelos nossos meios de comunicação, telefone, WhatsApp, Facebook, e-mail, o que você quiser. Ou vem aqui e pergunta, que nós vamos satisfazer as dúvidas, vamos clarear as dúvidas. É só entrar em contato. Infelizmente, a gente não pode falar ao vivo, né? Esse programa é gravado, a gente não pode responder no chat, mas a boa vontade persiste e a gente responde se vocês entrarem em contato e percorrerem. Falando da nossa negociação, que, a nosso ver, iniciou-se, né? Teve um pontapé lá em dezembro, 23 de dezembro, quando nós nos reunimos com o secretário para pressioná-lo a realizar as negociações e apresentar a contraproposta. E, subsequentemente, no dia 4 de janeiro, quando nós iniciamos uma conversa sobre a pauta, sem discutir valores, porque ainda não estava fechado, o número, lá, o valor que a administração tem para ofertar ainda não estava fechado, e isso independe, evidentemente, de fechar a inflação. Não tem nada a ver com a inflação, tá? A nossa inflação é medida de fevereiro a janeiro. Tá? 1º de fevereiro a 31 de janeiro do ano subsequente. Portanto, 31 ou 30, acho que é 30 de janeiro. Né? Portanto, só vai fechar no final desse mês. Aí que nós vamos saber quanto é que monta a coisa de verdade. Por enquanto é previsão, a gente previu 13%. Até dezembro, tá? De janeiro a dezembro, até dezembro estava dando aí 10 ponto qualquer coisa. A nossa medida de fevereiro a janeiro. Mas de janeiro a dezembro estava dando 10 ponto qualquer coisa, vai entrar janeiro, aí vai sair o janeiro lá atrás e tal, deve ficar aí por volta de 11,5%. 11,6%, ou seja, quase 12%. Nós chutamos 13%, mas vai ser 1% a menos. Melhor errar para mais do que para menos, né? Mas isso pouco importa, porque isso nada tem a ver com o valor ou com o número, a capacidade que a administração vai ter de estar atendendo as nossas reivindicações. Isso eles estão calculando. Pode ser, evidentemente que o patrão nunca calcula assim, né? Mas o cálculo que eles fizerem pode ultrapassar e muito aí a nossa perda e eles pagarem tudo, né? Era bom que isso acontecesse. Mas o número não está fechado e não precisa, independe, tá, de janeiro. Não precisa saber quanto é que deu a inflação de janeiro. Eles vão ter um número, independente de saber ou não, enquanto monta. Eles vão ter a capacidade deles. E aí a gente vai negociar em cima disso. Tá? Qual foi a nossa estratégia? Pelos mesmos motivos aí defendidos pelo Zoel de Guarujá na live, e pelos mesmos motivos que eu coloquei no segundo bloco desse programa, aí por uma questão de pandêmica, a gente está vendo a pandemia voltar a crescer, e já sentia isso lá atrás, já havia essa possibilidade lá atrás, e se a pandemia volta a crescer, o que pode acontecer? Lockdown, e aí é difícil da gente estar nos movimentando, ou o governo federal maluco do jeito que prorroga a LC 173, ou reedita a LC 173, e a gente vai ficar vendo navio de novo. Então, assim,
O ideal é antecipar. Nós antecipamos também, fizemos a nossa, normalmente, em novembro, quando a gente está no final de novembro, né? A gente vai estar aprovando a nossa pauta de reivindicações, nós aprovamos no final de outubro, já antes do final de novembro, já tínhamos protocolado a todos ao prefeito e à Câmara, principalmente, que são chefes de poderes, mas também remetemos aos chefes de fundações e autarquias, e remetemos também a nossa proposta, evidentemente, ao secretário de gestão, que é quem intermedia essas conversações. Então, antes do final de novembro, nós já tínhamos protocolado tudo, já estávamos fazendo movimento, já estávamos convocando a Assembleia, porque a estratégia que nós montamos foi: não basta aprovar a pauta e ficar esperando, né? Nós temos que criar um caldo, nós temos que criar uma força motriz para levar a administração a atender aquilo que nós estamos reivindicando. E no tempo que nós estamos reivindicando. Então, o que nós fizemos? Vamos fazer movimento, começamos o movimento, começamos a panfletar, começamos distribuição de bottom, que é importante, reputo de novo que isso é importante, começamos a fazer isso, começamos a fazer lives criticando, etc., e começamos a movimentar, e também decidimos convocar uma assembleia para o dia 6 de janeiro, porque esse era o limite. Se não houvesse negociação até o dia 6 de janeiro, esse seria o nosso limite. Nós íamos começar a botar o movimento na rua e falar: não tem negociação, essa aqui é a verdade, e vamos para o pau. Para isso, nós já deixamos também convocado uma manifestação de repúdio à falta de negociação, tá? No dia 12 de janeiro. O caldo foi feito, começou a ferver, e a prefeitura convocou, nos recebeu em reunião no dia 23 de dezembro, ainda antes do Natal, onde nós colocamos o nosso ponto de vista, inclusive deixando claro para ele que a gente não conversa com menos do que a inflação. A gente não senta para conversar, para começar a conversar, o valor mínimo para sentar e conversar, isso nós dissemos para o secretário, é a inflação do exercício. Para nós, a inflação do exercício ainda hoje é 13%. Hoje a gente vê que pode ser um pouco menos do que isso. Mas, no mínimo, a inflação do exercício para a gente começar a conversar. E, evidentemente, fechar com a correção integral. Mas se vier com por que nós fizemos isso? Porque a conversa não é 6,7. 6,7 porque está previsto não sei o que. Primeiro que previu o 6,7 lá em julho na LDO, mas o aumento do IPTU para início saiu hoje na televisão. O aumento do IPTU para início de conversa foi 8%. Então, já não é 6,7. Né? Pior do que isso, nós tivemos 2 anos, 3, na verdade, 3 anos sem aumento de salário, portanto, sem aumento de despesa, mas o incremento foi previsto e a receita foi incrementada. Cadê esse dinheiro? Onde que está esse dinheiro aí? Vamos ter que chamar o Fantástico para ver, né? Onde é que está esse dinheiro? Essa é a questão. Então, não vem com esse negócio de 6,7. Olha, se vier para ofensa, a gente vai ofender também. Se vier para sacanagem, a gente vai sacanear também. Vem na manha que a gente vai na manha. Falamos isso e dissemos que temos pressa, que o negócio é fevereiro, parará. Bom, enfim. Ele falou: não tem essa, a gente quer negociar, estamos apontando aí o número, e o número pode chegar, pode não chegar, a gente está aí esperando, tarará, mas vamos fazer o seguinte: eu acho que dia 4 de janeiro está na mesa o número, a gente já começa a discutir, vamos marcar para 4 de janeiro. De fato, 4 de janeiro nós nos reunimos novamente com a administração, só que não tinha
evidente que a gente sabia que não ia ter, né? Foi só para aquela coisa de puxar o pino da panela de pressão para sair a pressão e a gente ter condições de ficar conversando. Não tinha número no dia 4 de janeiro, a Secretaria de Finanças não tinha acabado de fechar. Na verdade, assim, né? 4 de janeiro, o ano começou no dia anterior, né? Fechou em dezembro, começou no dia anterior, quer dizer, não ia estar pronto mesmo, né? Mas nós tivemos uma conversa muito boa, muito interessante, onde se apontou problemas, onde nós apontamos problemas da categoria, como, por exemplo, cesta básica ínfima, R$290 de cesta básica, que precisava estar melhorando, questões como aposentação especial, em especial, aposentação especial, em especial, mas prioritariamente da Guarda Municipal, que não foi atendida nessa reforma feita. Nós temos que ter também na aposentação especial uma junta de recursos para a aposentação especial por deficiência. Nós temos que ter uma junta de recursos para analisar prováveis desmandos, né, vamos dizer assim, da prefeitura em relação às decisões de aposentação por deficiência. Nós precisamos melhorar alguns benefícios, benefício como abono de férias. Enfim, nós apontamos, fizemos defesa, aproveitamos a oportunidade para fazer defesas importantes de questões importantes da categoria, embora não discutíssemos aí naquele momento, até porque não tinha como, que a administração não tinha trazido à baila ainda o montante, né? Ele não se sentiu à vontade, nem nós também, porque é de justiça. Os 23 ali é de justiça. 23, 21, 22, né? Pela oscilação da inflação. Mas isso é de justiça, eu concordo. Mas aí o cara diz que não pode, quer dizer, o representante do governo, sem ter o lastro, não vai estar falando, né? Então, embora nós não tenhamos falado do aumento propriamente dito, a conversa foi extremamente interessante, inclusive porque, por exemplo, a administração, na pessoa do secretário-geral, disse que o interesse é fechar, que tem interesse de fechar o acordo, e que o interesse é fechar o acordo antes do final do mês, porque eles pretenderiam, se assim conseguisse, né, se chegar a um bom termo antes do final do mês, eles gostariam de estar mandando o projeto de lei para a Câmara já logo no começo, para aprovar logo no começo e não ter muito mistério quanto a pagar no dia 25. Isso é uma questão deveras interessante. Se há essa intenção do governo, então, para nós, está conjuminando a mesma ideia. Enfim, nós tratamos de muitos assuntos que poderão vir a ser também previstos na nossa negociação salarial e na contraproposta da administração. Então, assim, da forma como se está, se há intenção real da administração, a gente só vai saber isso dia 12 de janeiro, quando vai ocorrer a primeira reunião da comissão, provavelmente já com valores, né? Aí não tem mais desculpa, porque limite interno o cara tem que ter já, não é possível. E a gente sabe que o Adriano, nosso colega de categoria, né, o secretário, mas nosso colega de categoria, tem competência suficiente para, até hoje, se for o caso, ele já tem esse número, esse limite
para concessão de reajuste. Então, independentemente de quanto for a inflação de janeiro. Então, se ele já tem isso, eu acho que dia 12 já tem aí pelo menos um princípio de proposta, e eu acho que a coisa flui. Quer dizer, se nós estamos nesse pé, tivemos 2 encontros com a administração, possibilidade de avanço em diversos pontos de pauta, negociação dia 12 de janeiro, nós vamos passar a nossa Assembleia para a Assembleia, que era deliberativa, vai ser informativa, vamos mantê-la em estado permanente, caráter permanente, vamos informar a categoria aquilo que está passando, se bem que eu já estou falando aqui também, né, mas a Assembleia é o local da gente discutir, vamos colocar isso para a categoria, informar a categoria e suspender o movimento que era do dia 12, que era de protesto contra a falta de negociação. Se está havendo a negociação, não há por que fazer protesto, né? Que ninguém está aqui querendo fazer aparecer mais do que o rei, né? Então, assim, está negociando, está havendo intercâmbio com a administração, não tem por que fazer movimento. Isso não quer dizer que a coisa não degringole. Quer dizer, dia 12 pode ter uma resposta tão sem vergonha que nos leve a estar atiçando novamente qualquer tipo de manifestação. Nós já estamos aqui com o carro de som. O carro de som chegou hoje do interior, está aqui na porta do sindicato. E se no dia 12 nós vamos procurar dar essa semana, tá? Dia 12 começam as negociações, vamos procurar dar essa semana que entra para fazer ajustes nessa composição. Dia 12 vai ter a primeira, se tiver interesse real, vai ter que fazer outra dia 14, 15, enfim. Se há interesse no fechamento do acordo antes do mês, a coisa tem que fluir. Nós vamos deixar esse mês, devemos marcar essa semana, devemos marcar a Assembleia para outra semana, provavelmente no dia 17, e aí no dia 17 já para discutir a própria proposta, a própria contraproposta da administração. Isso não quer dizer que se no dia 12 a coisa for ruim demais, a gente não vai pegar o carro de som e vai lá para a porta da prefeitura falar umas groselhas no dia 13 para o prefeito. Né? Isso aí, o carro está aí, a gente vai começar a fazer a sacanagem, convocar os companheiros para deliberar os passos seguintes. Mas, por enquanto, está fluindo, aguardemos para ver o resultado e a gente só vai ter aí realmente o que está discutindo a partir da reunião do dia 12. Certo? A gente encerra por aqui, deixando um grande abraço para todos e informando que a próxima live é na segunda-feira com os diretores do sindicato, fazendo uma live caseira para dar exatamente informação das questões que nós estamos aí discutindo com a administração, os movimentos, enfim. A próxima live, às 19 horas, segunda-feira, com a diretoria do sindicato. Até a próxima e vamos torcer para que a gente realize uma boa negociação e traga para a categoria aquilo que ela anseia no momento. Até lá.